porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa continuar abençoando o lar, os projetos, os sonhos, em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje nós estamos no dia 3 de dezembro para mais um Devocional Família ao Reino. Amém? Vamos lá. Ontem nós vimos do que se constitui a família. E hoje nós vamos ver o para quê, o porquê. Qual é o propósito da família? Você já se perguntou, você que está aí em casa, já se perguntou por quê? Para que existe, para que foi formado a família? Muitos casam-se e não se perguntam por que a família existe. Trabalham, se esforçam, compram coisas, têm filhos, mas não sabem o porquê Deus constituiu a família. Não sabem o porquê Deus constituiu o casamento. O que muitos vivem é algo programado. Então, o que muitos têm em mente hoje é algo que já foi falado, que foi programado, que já está na mente, automático na vida das pessoas. Então, elas nascem, elas crescem, elas vivem algo muito programado. Então, elas nascem, elas crescem, elas arrumam um bom emprego, elas se casam, numa certa idade, elas têm filhos e elas levam a vida. Então, é algo programado, não é algo que você chega e fale, mas por quê? Mas para quê? Qual é o propósito disso? Qual é a intenção disso? A criação do homem fazia parte de um plano eterno que estava no coração de Deus, antes da criação do mundo. Deus queria uma família de muitos filhos à sua imagem e semelhança. Vamos ver lá em Romanos 8? Vamos lá. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 e 29. Vamos lá. Romanos, capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os destinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos lá em Gênesis também. Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Diz bem assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, qual era esse propósito de Deus? Que o homem e a mulher se juntassem e se multiplicassem e tivessem filhos. Que nem está dizendo lá em Romanos 29. Portanto, aos que se antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele... Oh, meu Deus, a minha Bíblia aqui se desfazendo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O pecado, ele foi, como nós vimos ontem, ele foi uma tentativa de atrasar e aniquilar os planos de Deus. Com todo o progresso do pecado nos homens, o propósito de Deus continua o mesmo. Então, com toda a maldade que nós temos visto por aí afora, com tanta perversão, com tanto amor se esfriando, o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para o matrimônio, para a família, continua o mesmo. Romanos capítulo 5. Vamos lá? Romanos capítulo 5, lá no versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quanto mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como uma só oferta veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, aleluia, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida, aleluia. Então, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por meio de um homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer a restauração para cada um de nós. A família continua existindo para cooperar com este propósito. Então, você homem, você mulher, você já tem um propósito. Você pode não querer aceitar, você pode não querer entender, você pode não querer se aprofundar nisso, mas que você já nasceu com este propósito, sim, já. Casar-se e entender esse propósito enche a vida e o casamento de sentido e de prazer. E eu posso garantir isso a vocês. Quando você começa a entender, a conhecer, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, quando você começa a se alinhar naquele propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo começa a ser mais prazeroso. É mais difícil? Sim. As lutas, elas aumentam? Com certeza. Mas é para o nosso aperfeiçoamento. É para que nós possamos estar na presença do Senhor de uma forma mais íntegra, de uma forma mais completa, de uma forma melhor. Amém? Os que vivem um casamento com propósitos para o seu próprio benefício dificilmente alcançam uma felicidade duradoura. Logo descobre que há muito trabalho, responsabilidade, lutas e sofrimento. E encarar tudo isso sem o discernimento do Espírito Santo é nadar contra a maré. A família, o lar, é o principal lugar de formação da nossa vida. O ambiente familiar nos coloca nas circunstâncias ideais para o nosso aperfeiçoamento. Na família, o nosso caráter é formado. Nela aprendemos a praticar o amor, a humildade, a paciência, a bondade e a mansidão. Aprendemos responsabilidades, disciplina, sujeição, serviço, respeito. Aprendemos a perdoar, confessar, suportar. Aprendemos a negar a nós mesmos, exercer autoridade com amor. Aprendemos a corrigir com graça, sofrer, orar, confiar em Deus. Então é nesse ambiente familiar
que tudo isso que eu acabei de falar e muito mais é o primeiro lugar que nós aprendemos tudo isso. É o primeiro lugar da formação de um ser que quer viver o aperfeiçoamento em Deus. O lar é a escola de formação para cônjuges, pais e filhos. E Deus vai utilizar esse lugar mais do que qualquer outra coisa para transformar o nosso caráter à semelhança de Deus. Então, esses lares que nós vemos hoje, que são lares corrompidos, lares onde mães são ausentes, pais são ausentes, esses lares onde são famílias desestruturadas, isso não deveria acontecer. Isso não está nos planos de Deus, isso não entra, isso não cabe naquilo que Deus deixou para nós. Então, tudo isso que nós vemos é muito triste, isso é algo que nos fere muito, porque não deveria estar acontecendo essas coisas. Porque o lar, a família, é o primeiro lugar da formação de uma criança, a formação do entendimento daquilo que chega mais próximo, mais perto de Deus. Então, que hoje, meus queridos, você que não veio de um lar segundo o coração de Deus, você que não veio de um lar em que sua família foi unida, você que não conviveu com sua mãe ou com seu pai, tire toda essa mágoa do seu coração, tire todo esse peso do seu coração e da sua vida. E você que tem uma nova oportunidade de construir uma família, faça diferente. Faça diferente daquilo que você viveu, se você viveu numa família desestruturada. Faça você a diferença. Comece por você algo novo. Comece por você algo diferente na sua vida e na vida dos seus filhos. Você que já é casada, que já mora com seu marido, com seus filhos, você que já tem uma família, comece hoje a reestruturar, a fazer uma limpeza na sua casa, na sua família, a fazer uma limpeza no seu matrimônio, a fazer uma limpeza no seu relacionamento com seus filhos, para que a sua família se alinhe com o propósito de Deus, se alinhe com aquilo que Deus determinou para as famílias na terra. Porque lembra que nós falamos que as famílias da terra serão abençoadas? Então, a sua família é abençoada, minha querida, a sua família é abençoada, meu querido. Então, cabe a nós, a autoridade, levarmos a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, o nosso matrimônio à presença do Senhor. Se o outro não quer fazer, faça você. Se o outro não quer dar esse primeiro passo, dê você. Mas não permita mais que a sua família passe um dia sem a presença do Senhor. Coloque louvor, leia a Bíblia, comece aos poucos. E você vai ver que quanto mais você se esforçar para estar na presença de Deus, quanto mais você levar a sua família, a sua casa, o seu lar na presença de Deus, mais a sua família vai estar alinhada com o propósito do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um ensinamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos entregue, Pai, ferramentas poderosas, Pai, para nos alinharmos ao Teu propósito. E eu oro, Pai, nesta manhã, para que todas as famílias, para que todos aqueles que nos escutaram, Pai, que têm nos escutado, que o Senhor possa ajudá-los, Pai, a se alinhar, Pai amado, na Tua presença. Que o Senhor possa ajudá-los, Pai, com as dificuldades que cada um tem apresentado diante de Ti. Que o Senhor possa, Pai amado, ver o esforço que cada mãe, que cada pai tem feito, Pai, para poder levar a sua família, Pai amado, a se alinhar, Pai, contigo, a se alinhar, Pai, com a Tua presença, a se alinhar com o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que as famílias possam ser abençoadas, que elas possam ser, Pai, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que cada uma delas, Pai, possam sentir, Senhor amado, a Tua presença, Pai amado, na casa delas, Pai. E que elas possam continuar, Senhor, com o coração, com esperança, com o coração, Pai amado, com graça, com amor, Pai amado. Que elas não venham desistir, independente das circunstâncias, Pai, que possam aparecer. Que elas que não venham desistir, Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar, Pai amado, por
pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos, Pai amado, ministrando, Senhor amado, coisas profundas no coração e na vida de cada um. Que essas palavras, Pai, possam verdadeiramente, Pai, fazer a diferença na vida das pessoas. E que a Tua palavra, o Teu Evangelho, Pai amado, possa trazer luz, Pai, às famílias que estão vivendo em escuridão. Possa trazer, Senhor amado, claridade às famílias que já não têm mais esperança, Pai, em nome de Jesus. E para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia, Pai. E que em tudo o Teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém.